Consegui ligar aqui. Ui, que atrapalhação que eu estou fazendo aqui. Bom. Então, gente, Yasmin também está aí. Boa tarde para todo mundo. Tainá. Ai, só os que aparecem sempre. Quero ver o povo que não está fazendo trabalho. Deixa eu ver como é que vocês estão. Deixa eu ver. Olha. A Mana está ótima. Yasmin. Yasmin só tem uma nota, né, Yasmin? Mas é ótima. Tem que fazer mais 2 trabalhos. Tainá também só está com uma nota. E Gilson está com 2 ótimas. Então, tem que fazer os próximos trabalhos, né, gente? Agora, tem colegas de vocês que ainda não fez nada. Ah, legal, Yasmin. Não vi ainda, não. Beleza. Então, vamos lá? Vamos começar o debate, então? Ramana estava falando que... Fala de novo, Ramana. Eu estava falando que quando eu conheci a BNCC, eu não sabia como ela foi colocada em prática, né? E toda essa questão que envolve ela. Eu achei bem interessante no texto trazer que ela está ligada com essa reforma. Uhum. Sim, sim. Então, pois é, e ontem, né, foi aquela manifestação do Bolsonaro, tá meio assustador tudo, né, gente? Vamos ver como é que vai ser. Semana que vem a gente vai falar dos impactos do governo Bolsonaro para a educação, que não foram nada bons. Então, essa disciplina é meio difícil, né? Quando a gente acha que vai melhorar um pouquinho, piora. Então, vamos lá. Gilson conseguiu assistir, Tainá e Yasmin conseguiram assistir o vídeo, ficou legal? Eu consegui, Oi, professora. Bom, boa tarde. Eu também consegui assistir. Legal, Gilson também. Então, a gente pode começar, né? Eu acho que é importante a gente situar, teve até uma... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente pode colocar o PowerPoint, né? Teve uma parte, Nai, que ficou sem som. Foi Qual só parte? a parte logo no comecinho, a parte do... Aparece assim a coisinha passando do... Ah, tá, da linha do tempo. Poxa, que pena. Mas ficou muito legal. Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Ah, consegui abrir. Então, a gente pode... Opa! Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem passar em algum ponto? Olha só, a linha do tempo foi bem legal, né? Já essa apresentação que a Nai fez, com essas imagens, né? Que ela pegou aqui as coisas principais do governo. Importante a gente entender isso, né? Por que o Temer entrou. Nai quer ir falando? Peraí, deixa eu ver aqui. A linha do tempo. Quer falar, Nai? Apresentar?
É só. Na verdade, eu aprofundei, né, depois algumas coisas que estão aí. Acho que eu só não falei sobre. Eu não tô conseguindo enxergar, peraí, deixa eu abrir aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aumentar, peraí. Aí, obrigada. Acho que eu só não falei sobre essa redução de juros Uhum. e queda da inflação, que foi de 2016 até de 2018. Acho que foi a única coisa que eu não falei, o resto eu falei. Uhum. Mas essa parte aqui não apareceu no vídeo, o som. Poxa. Mas é só falar agora, explicar assim um pouquinho, né? Não, eu tinha falado, na verdade, nessa parte, que eu tinha, tipo, lido, né, o que tava dizendo aí, Uhum. na linha do tempo, e eu tava falando que eu ia aprofundar depois, né, as coisas que foram mais relevantes para a nossa área da educação, que foi a PEC, do teto de gastos, a reforma do ensino médio e a questão da BNCC. Então a gente pode, vamos fazendo assim uma síntese, né? Primeiro a gente lembrar isso que ela colocou, né? Por que o Temer assume, né? O Temer era o vice-presidente da Dilma. Então, até tem essa questão, né? Que o pessoal fala do golpe, tem gente que diz que não é golpe, não sei o quê, porque se a gente parar para pensar, o motivo que fez o impeachment da Dilma, a justificativa, né, para o impeachment da Dilma foram as tais pedaladas fiscais, que vocês sabem o que é. É importante a gente saber, porque hoje em dia a gente está assim, com um presidente que está ferindo a Constituição, e mesmo assim a gente não consegue tirar ele, né? E no caso da Dilma, essas tais pedaladas fiscais, na verdade, o que acontece? Isso é importante a gente saber. Também tem a ver com orçamento, né, e com recursos para a União, para a educação. Todo ano é aprovada a LO, né, a LOA, né, que é uma lei do orçamento anual. Essa lei é votada, então você organiza o país, isso é votado no Congresso direitinho, e tem os gastos para cada coisa. Né? Você não pode gastar mais do que o previsto. Né? Tem alguma margem de jogo e tal, mas não pode gastar mais do que o previsto. E, basicamente, o que a Dilma fez foi gastar mais do que o previsto, né? Mexendo aí com a coisa da dívida e, enfim, uns mecanismos financeiros, né? E a gente já estava em crise. Isso é que é importante, né? Aquela coisa, acho que você vai falar depois, né? Do milagrinho e tal, que vai caindo. Então, a gente mergulhou numa grande crise econômica, e aí a primeira providência do Temer foi a PEC do teto de gastos, né? Ou seja, diminuir muito o máximo de que se podia gastar. E aí, para a educação, teve muito gasto, né? Então, a gente tem tem o golpe primeiro, né? A maneira como ele chegou. Eu só gosto de lembrar que o Temer tem uma cena que está na internet, em todo lugar, né? Da Dilma falando super bem do Temer, né? Apresentando o Temer como vice-presidente, com muito orgulho, dizendo que ele não era só um vice qualquer, não era um vice só para figurar, mas que ele era... que ela admirava muito ele, né? E, na verdade, foi ele, enfim, em conjunção com o Eduardo Cunha, né, na Câmara, que organizaram o golpe do impeachment da Dilma, tá? Que, na verdade, eu considero como um golpe entre aliados, né? Porque o PMDB o MDB era aliado do PT. Então, houve essa situação. Mas, enfim, o fato é que a gente já estava mergulhando numa crise, então a gente tem... O que tem de impacto para a educação, né? O teto de gastos, a reforma do ensino médio, que foi por medida provisória,
a reforma trabalhista, que também afeta, de alguma forma, a classe dos professores, né, dos trabalhadores, e a BNCC, tá? E ainda tem a questão da escola sem partidos, né, Nai? Sim, tem. Então, vamos lá. Aí ela fala aqui do contexto do golpe, a crise econômica. Vamos fazer o seguinte, vamos passando assim, aí se alguém tiver dúvida, alguém tem alguma dúvida aqui? Da questão do impeachment, do contexto do golpe? Não, eu tinha dúvida, era na pedalada, mas você já explicou, né, um pouco, eu já compreendi mais como foi essa pedalada. O importante é fazer isso, fazer bancos públicos pagarem débitos que pertencem ao governo, né? Mais ou menos isso, é um negócio complexo. Agora, é importante a gente lembrar que todos os governos fazem isso, né? Não, não é ideal, mas acabam fazendo, tá? Então, professor, eu até tinha falado lá no vídeo, né, tipo, para eles falarem a opinião deles sobre essa questão do golpe, se eles acham que foi suficiente para seguir o processo, essas justificativas que o Eduardo Cunha deu. Uhum. Boa. O que vocês acham, gente? Oi, que silenciosos. Ninguém quer falar sobre isso. Então, vamos seguindo, então, né? Sobre a crise econômica, alguém tem alguma dúvida? Oi, gente, participa aí. Olha só, vamos lembrar qual é a questão da semana, isso é importante. Olha, estou abrindo aqui. Eu mesmo não me lembro. Meu hoje não está funcionando direito. Então, quais os impactos da reforma implementada no governo Temer para o ensino médio? Tá? Então, a ênfase aí na pergunta é no ensino médio, tudo bem. Tá? Mas, de toda forma, por exemplo, para responder essa pergunta, é legal vocês lembrarem como é que era antes do ensino médio, né? Lembrar daquele tema todo que a gente fez, de por que é estratégico trabalhar o ensino médico nesse momento, né? Como se o cobertorzinho curtinho fosse para o ensino médio. Vamos lá. A crise econômica, os cortes. Alguma dúvida aqui, gente? Vocês repararam isso que a Nai colocou aqui, chamou a atenção, do impacto que teve, como os cortes caíram muito mais sobre a educação? Olha aqui, olha. Valor bloqueado na educação chega a 7 bilhões por ano. Tá? Então, aqui, dentro de todo o corte que foi feito, né, a distribuição dos cortes, a educação foi a pasta que teve mais corte. Estão vendo aqui, gente? Sim, professora. E aí, alguma dúvida, algum comentário? Tá tranquilo? Pode ir passando, então? Que agora é o momento da gente tirar dúvida, né? Então, o que vocês acham desse gráfico aqui?
Estão reparando como foi diminuindo? Olha, né? E aqui a gente tem os cortes. Quem cortou mais foi a Dilma, mas em 2015, que já estava na crise, né? O Temer foi o governo Temer em 2016 foi o segundo que mais cortou, mas é legal a gente ver aqui que os cortes já vinham desde a época do Lula, de 2009, para a educação, tá? Eu mesma, pessoalmente, participei de 2 greves do ensino superior contra os cortes da Dilma, tá? Em 2015, fiz uma greve, em 2002, 2013, a gente fez outra greve. Foi em 2013 e 2015, foram as 2 grandes greves que a gente fez, né? Reforma do teto dos gastos. Alguém tem dúvida em relação a isso? Nai, quer comentar alguma coisa? Nai, eu só estou passando para você. Você vai falando aí o que você quer falar. Professora, eu acho que eu vou acabar me repetindo, né, se eu ficar falando. Mas eu queria que eles falassem também, mas se ninguém quer falar, tudo bem. Essa questão da reforma do teto de gastos foi o início, né, de todas as outras coisas que aconteceram, que se seguiram. Uhum. Tanto da reforma do ensino médio quanto da BNCC, foi meio que uma constatação do que estava vindo a seguir, que já estava sendo construído e tal, mas de que ia ser aprovado, né? Uhum, exatamente. Isso é importante também, né? Houve uma continuidade. Agora, o teto de gastos realmente foi um marco, né? E bom a gente lembrar também como estão articuladas essas coisas, né? Como que as reformas do financiamento têm a ver com as reformas educacionais, tem um impacto direto. Ei, Cauã, tudo bom? Cauã já está na praia, Cauã? Não, professora, estou em casa hoje. Ah, Desculpa o atraso. nada, tudo bem. Olha só, você deu conta de assistir o vídeo da Nai? Não, professora, eu nem peguei o celular hoje, só fui mexer no celular agora. É agora que eu vi que tinha aquilo lá. Tá bom. Então a gente está assim, repassando aqui um pouquinho. É o momento de tirar dúvidas, né? Então, o Nai não vai apresentar de novo, porque já apresentou, né? Então, o momento agora é de tirar dúvidas. Se alguém tem dúvidas sobre a reforma do teto de gastos, como é que foi, né? A PEC 241, e assim, entender isso, né? O impacto que tem, porque a gente já estudou, na aula passada a gente estudou, aliás, a gente não teve aula, né? Porque teve a semana, mas vocês devem ter assistido o vídeo que eu botei para vocês. E o anterior também, né? Quer dizer, dentro do marco do Plano Nacional de Educação, era fundamental a gente ter um financiamento. Então, repara, o plano foi aprovado em 2014, em 2015, a própria Dilma, né, que decretou em 2014 que ia ser o ano da educação, né, como é que é? Pátria Educadora, né, ela batizou o projeto dela de Pátria Educadora, e logo em seguida, meses depois, ela já impôs um corte enorme à pasta da educação, né? Então, como que a gente ia poder realizar aquelas metas sem recursos? Aí depois veio o Temer, mais corte, né? Teto de gastos. Então, vocês estão vendo que aquele Plano Nacional de Educação, ele foi por água abaixo, né? E depois, se vocês conseguiram fazer, quem conseguiu ou vai conseguir fazer, já pode até associar também os textos da semana passada com esse do Temer, se quiser, né? Explicar que não tem como, né? Agora, isso aconteceu por quê? Porque o plano não fixava exatamente um valor, uma meta, né, em termos financeiros para a educação. Então, a coisa começou a dar água, tá? Isso aqui é muito importante para a gente entender por que
que essa lâmina aqui que a Nay preparou, por que se escolheu, né, o ensino médio para fazer a reforma. Isso aqui vocês entenderam? Alguém tem dúvida? Se eu fizesse essa pergunta agora para vocês, por que o Temer... quer dizer, a reforma do ensino médio já estava pautada, né, pela própria Dilma. E por quê? Por que havia tanta urgência em fazer a reforma do ensino médio? Quem entendeu isso direitinho? Isso aí é para responder a questão da semana, gente. Eu não entendi, professora. Boa, não faz mal. Quer explicar, Nay? Igual tá no gráfico aí, a gente pode ver no gráfico, nos dois gráficos, né? Tá colocando que o ensino fundamental, ele tem menos, nessa época, né, que foi construída, que estava começando a se construir a reforma do ensino médio, o ensino fundamental, ele não estava com com um número tão grande de evasão. O ensino médio está muito maior. Você pode ver, eu não estou conseguindo enxergar, mas porque eu estou no celular. Uhum. Mas deixa eu abrir aqui. Eu estou mostrando aqui. 23% dos alunos do ensino fundamental ainda estão frequentando a escola. Uhum. 77%, quer dizer, ainda estão na escola. E 38% do ensino médio ainda estão na escola. Ou seja, 62% do ensino médio não está ou parou de frequentar, nunca esteve ou parou de frequentar, e apenas 23% do ensino fundamental que não está estudando. Peraí. Esse gráfico aqui é a porcentagem dos que estão fora, né? Isso. Aham. O primeiro é dos que estão fora, que está falando que eles, na verdade, estão saindo no final do ensino médio, né? Uhum. Que é a fase onde eles estão mais, que eles começaram a sair de 2000 até 2015. Aí tá dizendo que abaixou, né? O pessoal de 15 e 16 anos, a evasão diminuiu. E o pessoal que estava no final do ensino médio, com 17 anos, a evasão aumentou de 2000 para 2015. Uhum. E aqui no outro gráfico, que tá dizendo melhor, os Mas jovens olha só, peraí, deixa eu pensar uma coisa nesse gráfico. Esse gráfico também ele pode dizer o seguinte, porque assim, olha só, aqui são jovens fora da escola, né? Não quer Sim. dizer que esses jovens de 15 anos estejam no ensino médio, porque a gente tem a evasão séria e idade, lembra? Sim, Então, tem essa questão também. eles podem estar no ensino fundamental. É. Então, aí repete uma vez, repete duas vezes e, finalmente, evade com 17. Sim, Entendeu? pode ser que seja isso mesmo. Isso. E aqui, olha, vamos... Aí tá mais claro, nesse outro eu acho que tá mais claro. Ui! Peraí, deixa eu aumentar aqui para a gente analisar os gráficos. Peraí, gente, só um instantinho. Aqui. Pronto. Tá vendo a diferença entre os alunos que estão dentro da escola ainda, que ainda frequentam a escola? No ensino médio, é bem diferente do ensino fundamental. No ensino fundamental, a evasão ainda tá baixa. Existe, né? Tá dizendo aí que existe, né? 23%. Mas ainda tá baixa em relação ao ensino médio, que tá com 62%. Sim. E ainda tem gente do ensino médio ali, ó, que tá na EJA. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Tá aqui do lado, 6,5%. Tá, eles, Aqui, na EJA do ensino fundamental ainda, jovens de 19 anos. Uhum. No caso, jovens que repetiram, né, como você estava comentando. Sim, sim. Que coisa, né? Então, realmente, vou te dizer, os estudantes que terminam, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Como dá para a gente notar por aí, por esses gráficos, como o ensino médio é elitista no nosso país. Impressionantemente, né? São poucos os estudantes que conseguem entrar no ensino médio
e são poucos, desses poucos que conseguem entrar, aqueles que conseguem concluir o ensino médio, são pouquíssimos, né? Porque eles vão evadindo. Por que eles evadem? Isso a gente falou no primeiro dia de aula, né? A gente tem quais fatores? A gente tem fatores socioeconômicos, né? Evadem mais as populações de jovens que são oriundos das classes socioeconômicas mais vulneráveis, evadem mais os negros, evadem mais os meninos do que as meninas, né? Porque, em geral, por conta de formar já uma família e ter que sustentar a casa, né? Então, E aí isso justifica um pouco a questão que você estava falando do cobertorzinho, né? Passar para o ensino médio. Uhum. Por causa da questão da evasão. Exatamente. Que estava bem mais grave nessa época para o ensino E médio. aí, lembrar, gente, que é o seguinte, eu já falei isso para vocês, né? A escola, isso eu até comentei na live na atividade do professor Cláudio, né? Que é importante a gente pensar isso. Que tem a ver também com a reforma da BNCC e com a reforma do ensino médio. Num mundo, né, de capitalismo avançado como o nosso, tecnológico, né? O que acontece? Tem poucas vagas de trabalho, o mercado de trabalho está muito pequeno, muito enxuto, muito apertado, tem poucas vagas, né? Então, o que interessa para o capitalismo? Interessa ao capitalismo ter um exército de reserva. O que é isso? Uma fila de pessoas querendo trabalhar com Uber, né? Querendo trabalhar com entrega de comida, por exemplo, na pandemia, né? De tal forma que o patrão ele oferece a vaga e se ele diz assim, olha, eu vou te dar R$10 por dia, sei lá quanto é que paga, né? E o cara fala, mas é muito pouco. Olha, se você não quiser, tem mais uns 10 aí querendo a sua vaga, porque tem exército de reserva, como a gente chama isso, tá? Então, para vocês verem como é perverso o esquema capitalista, aí, Karine, tá? Então, ao mesmo tempo, o que acontece? O que o capitalismo precisa? O capitalismo precisa ter pessoas disponíveis para trabalhar, mais ou menos aptas, né? Mas que não vão ter emprego mesmo, né? Porque não tem mercado para todo mundo. O mercado não vai acolher todas essas pessoas. Então, a escola acaba tendo uma reconfiguração da sua função social, né? Em algum momento, a escola tinha a função social de realmente, por exemplo, no período do Getúlio Vargas, o ensino médio, especialmente, né? O ensino médio, na época do Getúlio Vargas, tinha a finalidade de formar quadros para a industrialização, para o comércio, para a agricultura, né? Quadros técnicos, por exemplo, e para formar as elites também, por outro lado, essa coisa que a gente chama de dualismo da educação, né? Porque tinha mercado de trabalho para essas pessoas. Hoje não tem. Então, qual é a reconfiguração que a escola sofre? A escola serve para quê, então? Ela serve muito mais para conter esses corpos, como Foucault dizia, né? Contenção dos corpos potencialmente perigosos, porque esses jovens que estão fora do ensino médio, sem trabalho e sem escola, eles são fortes candidatos para a delinquência, né? Então, é muito mais interessante para a organização social que esses jovens estejam na escola. Não interessa que eles estejam aprendendo coisa nenhuma, mas interessa que eles estejam lá por duas razões. Uma, contenção dos corpos, né? Isso que o Foucault chamava de docilização dos corpos, né? Então, você coloca as pessoas lá, em horário semi-integral, oferece um lanche,
depois bota todo mundo para brincar de capoeira e tal, e não gasta dinheiro com professores, então também é barato de organizar, e enquanto eles estão ali, eles não estão fazendo nenhuma bobagem, não estão roubando, não estão fazendo nada, tá? Isso interessa por conta disso, né? Porque são corpos, são pessoas potencialmente perigosas, né, para entrar na delinquência, claro, porque estão desocupados, não têm perspectiva de vida. E tem outra questão também, interessa ao país ter essas pessoas ocupadas na educação, ter essas matrículas, essas pessoas matriculadas na educação, na rede, né, regular ou na EJA, porque assim você diminui os índices de desemprego. Olha que interessante. Todo mundo sabe que os índices de desemprego de um país são olhados pelo mundo inteiro, pelos investidores, né? Então, isso é um mau sinal para os investidores. Nossa, aqui tem muito desempregado, então não vamos investir nesse país, não, né? Então, se esses jovens estão na escola, eles saem da estatística de desempregados e vão para estatísticas de matriculados, o que melhora o quadro internacional, a imagem do Brasil no quadro internacional. Tá? Entenderam isso daí, gente? Não é nada de grátis. Aqui, reforma. Ah, desculpa, eu botei aqui em vermelhinho, né? Tinha que ter pego a sua última versão. Tá muito diferente, Naya? Tá não, professora. Acho que é só isso aí mesmo que tá diferente. Tá. Então é isso, né? Alguma dúvida? Vocês entenderam direitinho como é que é isso? A jogada principal aí da... Como é que a gente diria? Vamos fazer uma pergunta, olha, uma pergunta que é importante para desenvolver a questão dessa semana. Vamos ver se algum de vocês sabe responder. Qual foi o jeito... A gente fez essa pergunta, por exemplo, em relação ao ensino fundamental para o governo Fernando Henrique Cardoso, né? A gente perguntou assim, como é que ele conseguiu o milagre de expandir, quase universalizar o acesso ao ensino fundamental com pouco investimento? Aí a resposta é fazendo Fundef, né? Porque no Fundef os municípios ajudam, os que têm um pouquinho mais de dinheiro dão para os que têm menos dinheiro e todo mundo, né? Você nivela por baixo e assim o governo não teve que gastar o dinheiro da União na expansão do ensino fundamental, tá? E no ensino médio, qual foi a estratégia, né, do Temer, além de criar a PEC do teto de gastos, qual foi a estratégia para melhorar esse cenário, para atrair esses estudantes sem gastar dinheiro? Porque mais matrícula gasta mais dinheiro, né? Alguém saberia responder? Ai, gente, a Ana explicou isso. Está escrito aí, ó. Está todo mundo já cansado de final de período, é isso? Bom, então... expandindo de forma precária. Muito bem, Gilson, obrigada, né? Então, expandindo de forma precária como, né? Basicamente, contratando professores com notório saber, ou seja, sem a formação adequada. A gente viu que isso era um problema quando a gente estudou o PNE. Vocês lembram a quantidade de professores que não tinham qualificação para a sua área de atuação? Isso é uma coisa que precariza muito a qualidade da educação do ensino, né? E muitos de vocês comentaram que não tiveram professor de química, de matemática, que ficou não sei quanto tempo sem aula,
né? Ou era um professor de biologia que dava aula de química. Vocês contaram vários casos desse gênero assim, né? Então, com isso, economiza também, né? E eles criaram um ensino médio, aumentaram a carga horária, mas não a ponto de fazer um horário integral. Aumentaram um pouquinho só, que também é uma forma de expandir sem gastar tanto dinheiro, né? E essa flexibilização curricular que a gente vai ver mais para diante, né? Então, esse vídeo aqui vocês podem olhar depois, é interessante, né? Para a gente entender como que o PT também estava alinhado. Eu gosto sempre de fazer esse comentário crítico, sabe? Porque, às vezes, as pessoas têm uma tendência a achar que o mundo estava maravilhoso com o governo do PT e que o Temer destruiu tudo, né? Não é bem assim, né? Esse projeto, por exemplo, a Dilma defendia, e defendia, inclusive, em campanha. Na campanha eleitoral, ela defendia isso. E defendia também o ensino médio profissionalizante, tá? Professora, Fala. sobre esse gráfico aí, Uhum. uma coisa que eu acho legal falar Vou é tentar. que nesse vídeo ela só cita a questão do desinteresse, né, para poder justificar a flexibilização curricular. Ela não cita os outros motivos, os outros possíveis motivos que fazem com que os jovens evadam do ensino médio. E a gente vê nesse gráfico que o principal motivo é a questão do trabalho mesmo, e a questão do trabalho em relação aos homens, né? Tá até dizendo aí, porque o primeiro é menino, bonequinha, o segundo é menina. Igual Sim. você comentou. Sim, isso é muito importante também, porque a Dilma estava, né, não considerou uma coisa que é importantíssima, né? Porque não é só, porque o currículo não é interessante, então a gente tem que tornar o currículo mais interessante. Isso também, né? Mas essa história do currículo interessante é muito esquisita, eu acho, né? Porque o currículo ele não tem que ser interessante, é óbvio que tem que ser atraente para o aluno, né? Mas mais do que isso, ele tem que ser. Ele tem que ter um projeto de formação, que jovem que você quer formar, que cidadão que você quer formar, né? Também para o trabalho, porque essa história de não tem que formar para o trabalho, tem que formar para o trabalho também. A classe trabalhadora quer ocupar os espaços no mercado de trabalho, tá? Mas então isso aqui é muito importante, porque os jovens estão pobres, né? Então, isso é uma coisa que eu chamo muita atenção de vocês. Por que o ensino médio é uma etapa de ensino no Brasil que a gente pode considerar já elitista, né? Porque o jovem que consegue fazer o ensino médio é um jovem que vem de uma família que pode prescindir da mão de obra do seu filho, da sua filha, para compor o orçamento familiar, né? Não são todos que têm essa oportunidade, especialmente os rapazes que constituem uma família própria, né? Ou as moças também que têm que trabalhar, que saem de casa e têm que trabalhar porque já tem filho, por exemplo, né? Que acontece bastante e acontece mais, bem mais, olha só, essa porcentagem nas mulheres que saem do ensino médio porque precisam trabalhar, né, são 30%. Entre os homens, são 50%, essa é a causa, é metade dos jovens homens que abandonam o ensino médio é por conta dessa causa aqui, né? As outras são não tem vaga na escola, é bem pouquinho essa causa, né? Aliás, a gente viu nessa época as escolas sendo fechadas, né? Escolas de nível médio sendo fechadas, porque não tem público, né? Então, isso aqui é um gargalo muito grande depois para o ensino superior. Realmente, para o ensino superior, vão pouquíssimos, tá? Aqui. Vocês entenderam isso aqui? Por que a gente Professora, fala? Lília? aqui em Angra, a senhora conhece o colégio Cacique Cunhambebe, que tem aqui no Frade? A senhora Não. chegou a conhecer? Então, durante a noite tem o fundamental.
Fundamental 2, né? E aqui eles estavam para fechar a aula à noite por falta de alunos. Porque era assim, os alunos primeiro iam para a escola, não tinham professores. Aí quando chegava lá não tinham professores, ficavam desmotivados. E aí depois, quando arrumou os professores, os alunos já não estavam mais indo. E aí falaram que ia fechar as aulas da noite, né? Então, para não fechar a aula da noite, eles pediram para arrumar um grupo de estudantes para continuar com a aula à noite. Aí foi que juntaram, né, os alunos que queriam estudar, que não estavam tão desmotivados, para poder dar continuidade ao ensino. Tanto é que a minha sobrinha, ela ia estudar agora nessa escola, no Cacique, à noite. E não teve vaga. Aí ela teve que ir para o Dias Limas, que é lá na beirada da praia, que é estadual, porque lá tinha vaga e professores para ela poder estudar. Então, teve muitos alunos que saíram. Né? Então, você está falando de uma crise anterior ainda, que é Ensino Fundamental 2, né? E eles mas era regular à noite ou era extra? À noite era regular. Regular. A EJA, então, nem se fala. Uma vez eu fui fazer um estágio na EJA, acho que foi em 2014, a escola estava sombria, as luzes todas apagadas, uma salinha só com um professor que dava aula das 6 às 7, com 3 turmas dentro. E quem chegasse no horário assistia, quem não chegasse não podia nem entrar na aula. Que coisa, né? Enfim, é complicado. Então, quer dizer, o que a gente vê? Que a maior razão de evasão... Mas por que acontece isso, né? Por que o jovem... O que acontece? A gente sabe que existe uma relação entre anos de escolaridade, né? Quanto mais anos de escolaridade... Não sei se vocês lembram daquele gráfico do PNE, que a gente foi analisando, fazendo a radiografia da educação brasileira, né? Então, tinha um gráfico que era anos de escolaridade, a média de anos, né? Que acho que estava por volta de 9 anos, né? Acho que eu não me lembro mais a média nacional, que é muito baixa, né? Porque a gente tem 13 anos de escolaridade obrigatória. Então, a pessoa não termina isso. Tem gente que não termina o ensino fundamental, né? Então, por que essas pessoas saem? Né? Se a gente sabe que quanto mais anos de escolaridade, maior é a possibilidade da pessoa se colocar no mercado de trabalho numa posição vantajosa, numa posição que tenha um salário melhor, né? Então, por que ela não continua a estudar? Ela não continua a estudar porque ela tem uma urgência de entrar no mercado de trabalho, né? Então, vocês têm que entender que é um privilégio a gente ficar parado, estudando, se qualificando para poder depois entrar no mercado de trabalho com melhores condições de ocupar os melhores postos de trabalho, que é o que as elites fazem, né? O que as elites fazem? Elas ficam em casa, fazem o fundamental, o mestrado, o ensino médio, depois fazem a faculdade, depois fazem o mestrado, depois fazem o doutorado e continuam em casa sem trabalhar. E os pais, numa boa, entendeu? E os mais ricos, a elite ainda manda para o exterior para estudar, sabe? E essa pessoa, claro, ela quando entrar no mercado de trabalho, ela não vai ser Uber, né? Não vai trabalhar com Uber, não vai trabalhar entregando comida, né? Porque ela pôde se qualificar. Essa é a injustiça que existe. Cauã estava com a mão levantada. Fala, Cauã. Professora, eu vejo... isso daí eu acho um problema bem mais complexo do que só uma análise sobre a educação. Porque, beleza, quem passa mais tempo na escola vai ter uma formação melhor e pode assumir um posto melhor. Ok, mas quem vai entregar a comida, então? Boa pergunta, né? Porque se todo mundo for o dono do restaurante que vende comida, quem é que vai entregar a comida? Então, assim, realmente vai resolver o problema de uma sociedade desigual. Você botar todo mundo formado, pronto para ser patrão? E aí? Quem é que vai ficar lá embaixo? Alguém vai ter que ficar lá embaixo em qualquer situação. Em qualquer situação,
ficar tantas horas na escola e ter uma formação, todo mundo vira doutor, eu acho que não vai resolver muita coisa, não. Nayan quer comentar. Fala, Nay. Porque também tem aquela questão, eu acho que o mais importante nisso tudo é a pessoa poder ter escolha, né? Porque se você valoriza as profissões, e não só fazer faculdade, mestrado, estar dentro da academia, se você não valoriza somente isso, você automaticamente abre a oportunidade para as pessoas enxergarem outros horizontes e irem para outros lugares de uma maneira tranquila, sem precisar ficar naquela pressão de, eu preciso fazer faculdade, ou então trabalhar, sei lá, no comércio. Sabe, a pessoa tem outras opções, pode fazer um curso técnico, ou ela pode, sei lá, tem outras opções. Eu acho que tem as duas coisas aí, né? Acho que a gente pode lembrar agora de uma das bandeiras do Manifesto dos Pioneiros, né? Que era justamente essa, educação de qualidade para todos. E substituir, né, o que eles chamavam de hierarquia econômica pela hierarquia intelectual, né, das competências, das qualidades, né, que eles consideravam características biológicas na época, né, na década de 30, isso. Então, o chato, sabe, Cauã, é que, às vezes, um rapaz muito talentoso, mas pobre, ele não tem a oportunidade. Não tem oportunidade porque a educação não está preparada para reter esse aluno, inclusive financeiramente, né? Então, por isso que a gente precisa aumentar, por exemplo, o atendimento, o número de matrículas em ensino integral, porque já fica mais fácil, o aluno que está em ensino integral, fica mais fácil ele ficar na escola, porque ele vai ter refeição, ele vai ficar o tempo inteiro na escola, ele não vai ajudar a família, mas ele também não faz gasto para a família, entendeu? Então, essa estratégia do ensino integral é muito importante, é uma meta muito importante que a gente tem que atingir. Agora, de toda forma, também concordo com o Cauã, quer dizer, o que acontece? Isso daí é o que produz o modo de produção capitalista. Né? O modo de produção capitalista produz isso mesmo, uma desigualdade muito grande. Né? O problema é que você extrai a mais-valia, você extrai o lucro dessa diferença. Né? Essa é o princípio básico do sistema capitalista. E é muito cruel, porque você só garante que uns poucos sejam muito ricos porque tem uma massa que é muito explorada. Né? Então, o que acontece nos países, pelo menos assim, social-democratas, é que os entregadores, os taxistas, as pessoas que têm profissões mais simples, né, menos intelectuais, digamos assim, né, mais braçais, elas têm muito mais direitos, né? Pelo menos tinham, isso também está se perdendo, mas tinham, né? Tinham uma coisa de estado de bem-estar social. A gente está perdendo isso, a gente nunca chegou a ter, na verdade, né? Então, é muito cruel, eu concordo com você, nem todo mundo, quer dizer, já os pioneiros, né, diziam isso no manifesto, que é o ensino superior deveria ser um ensino para poucos mesmo, né? Porque nem todo mundo tem esse interesse e nem precisa de tanta gente assim, né? Todo mundo tem que fazer faculdade, eu concordo com você. Agora, a pessoa que gosta do trabalho técnico não tem por que ela ganhar tanto menos, né? Não tem por que isso. Quer dizer, num país como o Brasil, que é um dos países que tem maior desigualdade, o que justifica essa desigualdade tão grande é justamente isso, né? O impacto que tem a formação sobre os salários, entendeu? Se você pega um país, por exemplo, como a Espanha mesmo, né? Na Espanha você tem postos de trabalho bem... Bom, para começar, por exemplo, estou lembrando aqui de um casal de amigos que são professores, né? Os dois são professores, a mulher é professora de Fundamental 1 e o marido é professor de ensino médio, tá? Eu tenho quase certeza que é isso. E eles vivem super bem, uma coisa que para a gente hoje não é possível. Construíram uma casa própria, incrível, enorme, sabe? Enfim, a gente num lugar nobre. E a própria profissão de professor
hoje não garante isso, né? E aí, se você vai baixando o nível dos trabalhos, o rendimento baixa muito radicalmente, né? Hoje em dia, uma faxineira, por exemplo, bom, as faxineiras ganham mais do que os professores, né? Por incrível que pareça, mas ganham muito menos as faxineiras no Brasil do que na Espanha, por exemplo, né? Os trabalhos estão mais regulados, os direitos trabalhistas estão mais conquistados, né? Então, não é essa exploração absurda que a gente vive aqui, tá? E aí, só para finalizar, o que a gente conclui dessa situação? Que é um problema sistêmico e, entre aspas, interdisciplinar. Que não adianta como a gente mesmo foi falando e caminhando junto no raciocínio. Tá, então tem muita gente fora da escola, então vamos fazer a reforma da educação para botar mais gente na escola. Porque quem fica mais tempo na escola tem condição de ter uma posição melhor e uma vida mais confortável e tudo mais. Aí a gente chegou na... Tá, e aí? E aí quem que vai tirar o lixo da rua? Quem que vai varrer a rua? Quem que vai, né, repor a prateleira do supermercado? Quem que vai entregar a sua comida no fim de semana quando você pedir um iFood? Então a gente vê que as duas coisas, elas têm que caminhar junto. Mas né? você não acha que uma reforma da educação, botar todo mundo na escola, vai continuar. Aí o que vai fazer? Vamos supor que a reforma da educação dê super certo e todo mundo consiga se graduar, fazer uma pós, e aí? Esse é o problema que eu... Cauã, eu acho que você perdeu... Acho que você perdeu uma coisinha que eu falei, que era... Acho que foi antes de você chegar, que a gente estava comentando também que no sistema capitalista como a gente está hoje, né, um capitalismo super avançado e tecnológico e financeiro, né, onde se faz dinheiro, né, com o próprio dinheiro se produz mais dinheiro, a gente precisa de muito menos mão de obra, tá? Muito menos mão de obra hoje. Então, não tem como, mesmo que todas as pessoas estivessem super qualificadas, elas não teriam emprego. Por exemplo, na Grécia, em 2000 acho que foi antes da bolha, 2008, por aí, eu acho mesmo, agora eu não me lembro mais, a grande crise que começou, que depois foi aquelas crises da Primavera Árabe e tudo, aquilo ali basicamente foi por quê? Porque eram jovens super qualificados que iam para as ruas mostrando seus diplomas, entendeu? Diploma de ensino superior, e não tinha postos de trabalho para eles, né? Então, isso é um problema sério para o capitalismo que a gente vive. Por isso que tem sido adotado em vários países essas políticas de transferência de renda. Porque o que acontece? Não tem mais como ocupar todas as pessoas, mesmo com tirando lixo, trabalhos piores, digamos assim, né? Faxina e tal. Mesmo esses trabalhos, para todos esses trabalhos, tem um exército de reserva gigante de pessoas que querem pegar qualquer trabalho por qualquer valor, tá? Querem se ocupar e não conseguem se ocupar. Então, isso é ruim para o capitalismo, para a própria lógica capitalista, porque o capitalismo precisa de pessoas que tenham dinheiro para consumir, né? Porque precisa passar os produtos, precisa incentivar o consumo. Então, qual é a solução que tem sido tomada? Políticas de transferência de renda, políticas de renda mínima, né, que está na pauta já do Brasil, política de renda mínima, porque não vai ter emprego para essas pessoas. Você vê agora a Vale e o agronegócio tem feito muita propaganda na televisão, pelo menos eu assisto a CNN, e volta e meia tem propagandas do agronegócio e tudo. Então, você vê o agronegócio hoje em dia está super tecnológico, não tem mais onde empregar muita gente, não tem mais. Professora, totalmente. Desculpa. Você assiste, peraí, deixa eu só... Estou muito a par de tudo isso. Inclusive, eu li uma vez, vou procurar até para te mandar, como se fosse uma ficção científica bem real, de um futuro não tão distante, em que
quase nenhuma pessoa quase vai ter que trabalhar, e como seria exatamente essa organização social do futuro automatizado, porque a gente está tendo uma explosão agora de inteligência artificial, e para quem acha que já estamos muito automatizados agora, não tem a menor ideia do que vai acontecer nos próximos 20 anos. Vai aumentar exponencialmente essa falta. E isso daí você está falando totalmente. Uma vez, inclusive, eu falei na aula de sociologia com a professora sobre principalmente a parte agrária, né? Que uma colega estava falando muito de que o pessoal está indo para o campo e as pessoas voltando a trabalhar no campo e tal e tal. Eu falei, só que a tendência é diminuir. A necessidade de pessoas trabalhando no campo já é pouca. E diminuir cada vez mais, exatamente. E aí eu propus para ela, e aí, professora? Uma sociedade em que uma pessoa que empregava 50 funcionários no campo dele, na lavoura dele, compra uma máquina que substitui 50 pessoas. O que a gente faz com essas 50 pessoas? Sim, entendeu? Essa é a questão. 50 desempregados e uma pessoa com a máquina com todo o dinheiro que aquelas 50 ganhavam. Isso, aí é que está um negocinho que você perdeu, eu acho. Aí, o que acontece? O que eu estou argumentando? E esse autor também... Peraí, deixa eu ver, como é que é o nome dele mesmo? Não, é o Freitas. É o Celso... Não, o Celso Ferretti. Não, é o Celso Ferretti, não, é o Freitas, Marcos Freitas, né? Já não me lembro mais o nome dele, mas não interessa. Um autor que diz o seguinte, que a escola, né, especialmente o ensino médio, tem uma reconfiguração da sua função social. A função social da escola nesse sistema, nesse estágio em que o capitalismo se encontra, não é mais para formar mão de obra qualificada. Nem para isso serve mais a escola. Não é mais, porque não tem mesmo. Né? Não tem mercado para essas pessoas se incluírem, tá? Então, a escola ela vai ter a função de ocupação, tá? De docilização desses corpos, para que eles não sejam, porque eles são potencialmente perigosos, tá? São justamente essas pessoas que não conseguem emprego que vão para onde? Vão para a delinquência, vão para o tráfico de drogas, né? Vão para a prostituição, por exemplo, né? Vão para o submundo, vão morar na rua porque não tem trabalho, vão ser indigentes, entende? Então, se você... isso é um perigo para uma questão que é violência social, né? E a insegurança daqueles que têm dinheiro. Então, a escola passa a ocupar qual função? De ocupação desses corpos que são potencialmente perigosos, está entendendo? Por isso que não tem nenhuma preocupação com conteúdo, com formação. Quanto mais fácil for para o aluno ficar melhor, entende? Quanto mais atrativo, né, professor? Quanto mais atrativo, melhor. Não precisa ter nota, pode passar de qualquer jeito. O importante é que ele não saia da escola, né? De preferência em horário integral, que ele vai ter um alimento, porque compensa, porque senão você tem uma... Gente, eu não sei como é que no Brasil a gente não tem uma guerra civil, né? Porque é uma desigualdade brutal, é uma coisa cruel, né? Enquanto tem gente... Eu vejo aqui no bairro que eu moro, eu fico vendo os empregadores que fazem entrega de comida, né? Então, entrega de comida o tempo inteiro. Na época mais dura da pandemia, né? A classe média e alta não saía de casa com medo do vírus, mas esses jovens estavam se expondo loucamente, né? Por que eles estavam se expondo? Porque eles precisam fazer isso. Então, a gente tem uma desigualdade muito grande, e por qualquer dinheiro, né? E mesmo assim, ainda tinha essa coisa do exército de reserva. Você ter um contingente de trabalhadores sem emprego garante que você tenha as piores condições de emprego, né? Porque se ele não quiser, você pega outro. Agora, outra coisa importante também, Cauã, de lembrar, o que acontece nos países europeus, por exemplo? O que acontece é que esses cargos são ocupados pelos imigrantes, né?
são ocupados pelos imigrantes do leste europeu, os africanos, né? Os refugiados que vão vindo e vão ocupando esses lugares. É assim que acontece. Mas a gente... Brasileiros, que nem aquele menino lá, brasileiro que matou um irlandês a facada, que era entregador de Uber de bicicleta. Exatamente, né? Mas se a gente pensa que a gente tem um modo de produção, né, econômico que produz riqueza a partir da produção de desigualdade cruel e radical, porque, assim, é óbvio que existem diferenças biológicas, diferenças pessoais, nem todo mundo gosta disso, nem todo mundo gosta daquilo, nem todo mundo é muito empenhado, nem todo mundo é trabalhador, ok, né? Mas nesse ponto que a gente está, não é falta de força de vontade. Dependendo da situação em que você nasce, né, você tem um determinante muito forte. Isso é muito importante para a gente criticar a lógica neoliberal, né? Porque a lógica neoliberal ela coloca toda a responsabilidade sobre o indivíduo, como se coubesse ao indivíduo a capacidade de escolher se ele vai ser doutor, se ele vai ser engenheiro. Uma vez eu fiz uma pesquisa com estudantes de camadas populares que estavam fazendo pré-vestibular, e essa entrevista é maravilhosa. Depois tem um filmezinho, virou um filme, e ele fala assim, eu gostaria de fazer medicina, né? Era assim, eu tenho vocação para isso, eu gostaria de ser médico, mas não tem nem condição, está fora das minhas possibilidades, porque eu tenho que trabalhar. E a faculdade de medicina, não dá para você fazer faculdade de medicina e trabalhar ao mesmo tempo, né? Ele falou, mesmo que eu estudasse muito, ele estava fazendo um pré-vestibular comunitário, mesmo que eu estudasse muito, fosse super inteligente, ele era muito inteligente, né? Ele achava que se ele se esforçasse muito, talvez ele conseguisse uma vaga de medicina, mas ele não teria condições materiais de fazer o curso, entendeu? Então, não tinha condição, né? Ele conta que ele levava uma moedinha para ir para voltar da condução, e que uma vez caiu uma moedinha, ele falava que se caísse a moedinha, ele já tinha que pedir dinheiro na rua, porque era tudo muito justinho, né? Então, é muito complicado mesmo. E se a gente pensa na divisão mundial do trabalho, né? Também a gente vê que os empregos nos países periféricos já são piores do que nos países centrais, né? Então, a gente produz desigualdade também internamente e na relação com os países centrais também, tá? Lília, queria comentar alguma coisa? Não, foi sem querer. Tá bom. Então, professora, rapidinho aqui o que eu vou falar, que eu acho interessantíssimo esse assunto. É uma pena a gente não ter tanto tempo para divagar mais e inclusive, então, começa a acessar áreas que às vezes fogem um pouco do escopo da matéria que a gente está estudando hoje em si, mas é interessantíssimo, porque aí você sugeriu, né, propôs a divisão universal de renda, ou né, aquela divisão de renda e uma renda universal e tal, mas aí você talvez com isso eu fiquei muito curioso, eu sempre fico muito curioso para saber como que isso funcionaria nas diferentes culturas, porque, por exemplo, a gente tem a cultura brasileira, infelizmente, é uma cultura que é muito do se dar bem, entendeu? A gente sabe que é assim, famílias pobres que arrumam um monte de cartão de Bolsa Família, enfim... O brasileiro ele tem essa característica de quando aparece uma oportunidade de se dar bem, ele normalmente aproveita. E os ricos também, né, Cauã? Claro, não, com certeza. Eu falei da cultura brasileira, os ricos acima de tudo. Eles já são ricos, então já reflete isso. Ser rico nada mais é do que aproveitar uma oportunidade de se dar muito bem. Então, como é que seria essa organização mesmo dessa renda? Porque, beleza, hoje em dia está todo mundo querendo trabalhar, você tem um exército de reserva, porque está todo mundo querendo dinheiro, mas a partir do momento que você dá o dinheiro, para onde vai o exército de reserva? E aí, como que você vai chamar as pessoas para voltar a trabalhar?
Ou seja, quem vai ser contemplado, quem não vai, como é que vai ser essa fila de espera? Em geral é isso, né? Acaba que o importante da gente pensar é que isso já está sendo posto no mundo, né? Que o capitalismo criou um monstro, né? Que é o desemprego. Não tem como arrumar emprego para todo mundo, é impossível, entendeu? Então, de alguma forma, os ricos, né, vão ter que abrir mão um pouquinho daquilo, mas assim, essa transferência de renda é uma renda básica, é um mínimo, que dá para quê? Dá para a pessoa continuar consumindo, e vivendo e consumindo. Mas, professora, você acha que o salário mínimo é uma renda básica? Uma renda básica? Não, assim, acho. Então seria como? Essa renda seria do valor de um salário mínimo, mais ou menos? Então a pessoa trabalha hoje 44 horas para receber um salário mínimo, ela vai ter opção, ou você trabalha 44 horas para receber um salário mínimo, ou você não trabalha nenhuma hora para receber um salário mínimo. Sim. O que elas vão escolher? É bem provável que eu escolheria não trabalhar, não sei. Exatamente, então é muito complexo Não, isso. é muito complexo, mas o importante para a gente entender aqui é o seguinte, isso é um problema do capitalismo, entendeu? Isso é um problema do capitalismo, não tem posto de trabalho para todo mundo, não tem jeito, não tem de onde tirar. E não dá para dizer também que os melhores postos de trabalho são ocupados pelas pessoas mais competentes, mais capazes, mais valorosas, mais trabalhadoras. Também não é verdade, né? Esses postos de trabalho são ocupados pelas pessoas que tiveram mais oportunidades. As oportunidades são muito diferentes. Eu acho até, Cauã, até a oportunidade de você querer desenvolver um trabalho, sabia? Eu acho assim que a pessoa que não tem isso no horizonte, também faltou oportunidade para ela de desenvolver o seu espírito, sabe? De querer trabalhar, de querer fazer uma atividade. Eu estava vendo outro dia na televisão um documentário, um cara comentando sobre o documentário que acabou eu não vendo o documentário, mas eu não sei se vocês assistiram isso. Não sei se foi a Globo News que fez, agora me esqueci, ou foi a CNN, sei lá, eu vejo um ou outro. Mas, enfim, um cara que é um luthier e que também é bombeiro, e foi como voluntário trabalhar para apagar um incêndio e tirar as coisas dos escombros do Museu Nacional, quando pegou fogo, né? E ele resolveu recuperar madeiras que não estavam completamente queimadas, né? Tirando assim, a parte mais queimada, ficando com o coraçãozinho da madeira, para fazer instrumentos, entendeu? E esse cara fez instrumentos incríveis que estão aí na mão de músicos geniais, tá? Assim, o que impede uma pessoa de ter um sonho desses, né? Muitas vezes é falta de oportunidade de desenvolver até o seu espírito, entende? De pensar, posso fazer isso no mundo, né? Então, você viver sem nenhuma perspectiva, é muito fácil a gente dizer, poxa, eu poderia fazer isso, as pessoas não querem nada e tudo, mas você se colocar no lugar do outro é difícil, a gente não consegue imaginar o que é viver numa situação onde você, por exemplo, essa situação que a Lília estava reportando para a gente, né, de você ir para uma escola e não ter professor, não ter luz, está tudo quebrado. Que ânimo você tem de estudar? Que ânimo você tem de trabalhar? Que ânimo você tem de fazer as coisas, né? Então, eu acho que é bem complicado. Mas, por isso tudo, tá? É que se tornou crítico pensar uma solução para o ensino médio, porque os estudantes estavam evadindo muito e ainda continuam, o nível de evasão no ensino médio é muito alto, muito elevado, né? Então, basicamente, era preciso fazer uma reforma para reter esses corpos potencialmente perigosos ou potencialmente ociosos para os quais não haverá postos de trabalho, né? Para esses que vão ser a reserva, o mercado, o exército de reserva. Então, o que a gente faz com essas pessoas? Coloca na escola, né? Tenta retê-los na escola, de alguma forma. Nada, tudo bem, Cauã, tá? Então, esse ponto aqui, naquele textinho que eu escrevi,
é interessante, né? Quer dizer, a gente poderia perguntar em que medida a gente poderia comparar a reforma do ensino médio do Temer com a reforma do ensino profissionalizante dos militares da Lei 5692. Alguém entendeu isso? Gostaria de comentar? Seria capaz de comentar? Ninguém? Nai quer comentar? Cauã, vai, Cauã. Não, eu cliquei errado, eu ia mandar mensagem. Eu queria comentar, mas eu não vi o vídeo, então não tenho como comentar. Mas você lembra, todo mundo lembra da reforma do ensino médio dos militares? O que a gente tinha antes? Antes dos militares, a gente tinha o ensino médio da reforma Capanema, né, que na verdade se chamava secundário, e que foi nessa reforma Capanema que foi criado o Sistema S para formar. Então, a gente tinha um ensino secundário com a reforma Capanema dualista, né? Então, propedêutico, e esse termo, gente, é obrigatório usar esse termo na questão, tá? O que é propedêutico? Ensino médio propedêutico é aquele que prepara para a continuidade dos estudos em nível superior, tá? E um outro ensino secundário que era finalista, voltado para o mercado de trabalho a curto prazo, né? Para ocupar a pessoa logo, tá? Isso, durante o processo de industrialização no governo do Getúlio Vargas, isso funcionou bem, mas era muito criticado pelas esquerdas, pelos grupos mais progressistas, porque realmente era completamente contra os princípios do Manifesto dos Pioneiros, que defendia que a gente deveria dar condições a partir das aptidões pessoais e não porque o cara era pobre e ele ia ter que fazer um curso técnico, né? Mas, de repente, uma pessoa rica gostaria de ser técnico e um outro pobre gostaria de ser doutor, por exemplo, né? E o sistema tinha que arrumar condições para isso poder acontecer, se fosse o caso, tá? Ou seja, para a escola não ser uma reprodutora das desigualdades de partida, das desigualdades sociais, tá bom? Então, isso era muito criticado pelos grupos progressistas. Aí, em 1961, e ainda por cima, com a reforma Capanema, era tão radical esse dualismo, que os estudantes que faziam o ramo finalista, eles não tinham habilitação para se candidatar, sequer eles podiam se inscrever no vestibular para entrar no ensino superior. Mesmo que eles fossem super estudiosos, eles não podiam se inscrever. Com diploma de ensino técnico, você não podia nem fazer inscrição para o vestibular, tá? Nessa época, o ensino superior tinha pouquíssimas vagas, então era muito disputadíssimo, tá? O que aconteceu? Com a reforma de 1961, que é a nossa primeira LDB, a única coisa que ela fez de mudança em relação a isso foi garantir que os egressos do ensino finalista pudessem prestar vestibular, só que eles não passavam, né? E aí começou a crescer esse mercado de cursinho pré-vestibular, justamente por causa disso. Aí começou o cursinho baiense, enfim, esses cursinhos começaram a proliferar nessa época. E aí, em 1996... Professora, desculpa, para não perder o raciocínio. Como é que é o nome dessas leis que na prática ela não funciona, que você cria só para... Não seria lei para inglês ver, é outro termo, né? Quando você cria uma medida dessa, fala assim, beleza, os pobres estão reclamando porque não podem se inscrever, então se inscreve aí, não vai conseguir passar mesmo. Tem um termo para esse tipo de medida? Letra morta? Eu não lembro agora, mas enfim, é porque é interessante isso. Tem vários exemplos iguais a esse. Entendeu? Na verdade... A elite permite sabendo que aquilo não vai acontecer de qualquer forma. Vai acontecer. Não é letra morta, não. Letra morta é quando é uma lei que não pega, digamos assim, né? É letra morta. Está escrita, mas não tem valor.
é próximo disso, mas eu acho que deveria ter um outro termo mesmo, não sei te responder. Então, o que aconteceu? Durante a ditadura militar, então, já ia pular para 96, mas não, a gente vai para 71, tá? Em 1971, os militares foram muito pressionados para mudar isso, e eles fizeram, então, uma coisa assim, não, vamos acabar com esse dualismo, isso realmente, concordamos com vocês. E aí eles criaram o quê? Um ensino profissionalizante obrigatório, tá? Então, todos os estudantes, eu estudei nessa época e fui obrigada a fazer profissionalizante. A professora de vocês é técnica em análises clínicas, tá? Sei tirar sangue, sei fazer análise de urina, de sangue, de fezes, tá? Se vocês precisarem, podem contar comigo. Então, a gente era obrigada a fazer. Só que, o que acontecia? Como é que eles fizeram essa reforma? Tinha essa coisa também dos itinerários, mais ou menos, tá? Você entrava, eles fizeram... Você tinha a formação geral e a formação profissionalizante na mesma carga horária. Foi assim em 1971, tá? Então, o que acontecia? Ora, você não tinha nem bem a formação geral de qualidade para você continuar os estudos em nível superior, e também não tinha a qualidade profissional, a formação profissional para entrar no mercado de trabalho. Não funcionou nem para uma coisa nem para outra. Foi um fracasso tão grande, e eles criaram vários itinerários, vários profissionalizantes, que a ideia era você... Chegou um momento que tinha mais de... Já não me lembro mais o número, eram 80 e tantos, sei lá, uma quantidade enorme. Evidente que, para você fazer isso, você precisaria gastar muito dinheiro, né, para equipar todas as escolas de ensino médio do Brasil, né, com todas essas possibilidades de formação técnica. A pessoa podia ser bombeiro, podia ser eletricista, podia ser técnico gráfico, podia... Como que uma mesma escola ia oferecer todas essas possibilidades, né? Então, isso foi um fiasco, e os próprios militares, em 81, se eu não me engano, eles acabam com essa reforma. Eles se convenceram que tinha sido um fracasso, que isso não servia nem para o empresariado, porque esses trabalhadores eram super desqualificados, não sabiam coisa nenhuma, e também não conseguiam ir para o ensino superior, tá? Aí, na lei de 96, na LDB de 96, do Fernando Henrique, o que foi feito? Foi feito o ensino médio, que eu acho bem mais inteligente, né? Era o ensino médio onde a formação geral era obrigatória, né? E a formação profissional podia acontecer concomitantemente, mas no contraturno, tá? Ou subsequente. Ou seja, a pessoa faz os 3 anos de ensino médio de manhã, por exemplo, e faz ao mesmo tempo, concomitantemente, à tarde, o ensino profissionalizante. O que acontece aí? Ele não tem uma perda da formação geral, tá? Ou então ele faz 3 anos de formação geral e trabalha à tarde, né, digamos, e depois faz mais 3 anos de profissionalizante, continuando a trabalhar à tarde, digamos, né? Mas o que acontece aí é a garantia de que todos os brasileiros... Gente, lembrando que o ensino médio faz parte da educação básica, tá? Então, a gente não pode rifar essa etapa do ensino, né? Ela tem que ser para todos igual, né? Então, essa formação geral que vocês tiveram, que a maioria de vocês tiveram, que eu tive, né, numa escola boa de ensino médio, que fez a gente conseguir passar para o ensino superior, essa oportunidade que a gente tem deve ser dada a todos, tá? É claro que nem todos vão aproveitar essa oportunidade, Cauã, mas ela tem que ser oferecida a todos, tá? Mas o que aconteceu? Isso também não aconteceu, porque a gente o dualismo continua acontecendo. Por quê? Porque as escolas de ensino médio particulares, elas têm uma qualidade muito superior às escolas de nível médio públicas,
muito superior. Isso por quê? Por causa de todas aquelas coisas que a gente já viu. Os professores são mais qualificados, eles têm pós-graduação, eles ganham melhores salários, então podem fazer dedicação exclusiva, e no ensino público é tudo o contrário disso, tá? E aí, o que essa lei propõe? Ela propõe um ensino profissionalizante para todos, entendeu? Essa lei essa reforma do ensino médio. Isso é que é uma coisa muito, muito doida, né? Então, é como se a gente estivesse recuperando uma reforma que deu errado, né? Então, a única diferença, quer dizer, tem algumas diferenças, mas uma outra diferença que eles fazem é ampliar a carga horária, né? Então, para não dizer, olha, a gente não vai repetir a burrada que os militares fizeram, não é na mesma carga horária, a gente vai ampliar para dar tempo de ter a formação geral e a formação profissionalizante, mas não vai ter, né? Na verdade, o que a gente está fazendo é retendo esses corpos, tá? Algum comentário mais sobre o ensino médio? Nai, quer comentar alguma coisa? Não, professora, acho que você falou tudo aí, deu uma aula de história agora. A gente já viu antes também, né? Sim. Então, olha, a gente assistindo o vídeo da Nayan, é muito fácil, depois lendo os textos, né? Claro. E escola sem partido, quer comentar, Nayan? Alguém quer comentar alguma coisa? Polêmico da escola sem partido. Eu não tô vendo mais, professora, tanto falar sobre, você tem visto? Não. Eles estão aprovando vários trabalhos aí com a ideologia da escola sem partido e a gente não tá nem sabendo. A gente não está nem sabendo, que coisa, né? Os temas vão passando, as preocupações, porque tem outras preocupações maiores que vão ocupando a cabeça da gente, e a gente se esquece das outras, mas continuam passando, né? Sim, mas aí tinha falado lá no vídeo, né, que a escola sem partido ele já existe desde 2004, isso foi uma surpresa até para mim, porque eu jurava que ele tinha sido criado ali no final do governo Dilma e governo Temer. Porque foi quando a gente começou a conhecer mesmo, né? Começou a se falar mais sobre isso, o movimento, foi quando ele começou a ganhar força nas redes sociais e tal. E é isso, né? A marca do movimento é eliminar debate ideológico em sala de aula. Queria saber. Eu sempre perguntava para as pessoas que falavam sobre esse debate ideológico, tipo, que debate ideológico? Como assim debate ideológico, especificamente? Porque eu, no ensino médio, minha professora de história, por exemplo, né, que é onde eles mais tocam no assunto, ela, assim, falou muito por cima das coisas. Não tinha debate teológico. Eu fui saber de muita coisa na universidade, né? Coisas que eu deveria ter aprendido no ensino médio, eu só fui aprofundar na universidade e nem estou fazendo faculdade de história. Então, eu não vejo essa questão. Eu acho que é um exagero, né? É mais para tentar ter um controle sobre o professor mais ainda do que já tem. Sim, com certeza. Mais ainda, né? E depois, né, Nayan, é muito complicada essa ideia de que o professor vai ter uma neutralidade ideológica, né? Isso é completamente impossível, né? Eu, por exemplo, como professora aqui de vocês, eu não posso jogar fora a minha experiência de vida, né? Eu vou acabar trazendo isso tudo para a sala de aula. E é bacana a gente ter isso, né? Porque você não tem um único professor, você tem vários professores. Então, você vai ter um professor mais de esquerda, um professor mais de direita. Eu acho ótima essa diversidade, não tem problema nenhum com isso. Tem uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte, e que às vezes isso acontece sim, de um lado e de outro, né? A gente pensar que a ideologia, o que é ideologia, né? Isso é legal da gente pensar e rever. Não sei que conceito vocês têm de ideologia, mas esse é um conceito muito antigo, né? Que vem lá de Hegel, né? Acho que até antes. Tem um livro do Leandro Conder que é só sobre ideologia, né? Os vários conceitos de vários autores, ele faz uma revisão assim na filosofia de quem pensou esse conceito.
Um conceito muito importante de ideologia é do próprio Marx, né? E o Marx pensa ideologia como uma perspectiva, um olhar viciado, digamos assim, né? A ideia dele é a seguinte: a ideia é que a realidade ela é complexa e ela é formada por vários pontos de vista, dependendo da posição que você ocupa no campo. Isso é claro da gente imaginar, né? Por exemplo, agora na pandemia, né? Se me perguntarem, você está sofrendo na pandemia, eu vou responder o quê? Do meu ponto de vista, e isso a gente pode chamar ideológico, né? Eu vou dizer assim, não, tá ótimo, tá tranquilão, porque eu estou trabalhando em casa, nossa, para mim tá uma maravilha, né? Então, isso é uma distorção se eu ficar só com essa parte, com o meu ponto de vista, eu distorço a realidade. Entendeu? Para o Marx, a ideologia é alguma coisa que distorce a realidade, né? Professora, isso inclusive, isso que você está falando é um princípio hermético, né? Que é de que nenhuma verdade é absoluta, as verdades elas se permeiam e se tocam. Sim. É exatamente isso, é muito interessante. Exatamente. Então, ideologia seria uma análise ideológica também, a gente usa um termo que eu acho bem legal, que é uma análise enviesada, né? Não sei se vocês sabem o que é viés, é uma coisa na costura que a gente usa, assim, por exemplo, isso aqui, olha, isso aqui é um viés, né? Para você cortar essa peça que vai fazer uma voltinha, tá vendo que ela faz aqui uma voltinha, para ela fazer esse contorno aqui, ela precisa ser cortada. Eu falo isso que a minha mãe costura, minha filha costura também, eu costuro mal, mas sei fazer viés. Então, você tem que cortar o tecido na diagonal para ele poder fazer essa volta, né? Para ele ser flexível. Então, a gente diz um viés ideológico. O que é? É um caminho que vicia você a uma interpretação da realidade viciada por um viés, por um determinado caminho que desvirtua, que te afasta daquilo que seria o ideal das análises, né, históricas, que seria tentar enxergar a realidade na sua complexidade. Tá? Um exemplo que eu acho bom da gente pensar isso é se a gente pensa no pai da gente, né, meu pai, que acabou de falecer, né? Que era um cara maravilhoso em vários aspectos, em outros aspectos muito difícil, né? Violento, perdulário, desorganizado, ao mesmo tempo genial, carinhoso, né? Então, o que seria uma visão ideológica? Eu pegar só um lado dele e dizer, esse cara foi um canalha, por exemplo. Ou então, nossa, meu pai era tudo. Meu pai foi uma maravilha, o melhor pai do mundo. Tanto um quanto o outro são visões distorcidas, porque ninguém é ou maravilhoso ou péssimo, entendeu? E a realidade social ela é muito complexa, então você tem que pegar um ponto de vista, outro ponto de vista. Essa seria uma análise, gente, que eu acho que hoje em dia a gente está faltando muito. Toda essa polaridade que a gente está vivendo é por conta disso, de excesso de ideologia, né? Como é que a gente se protege contra isso? Weber, né? Dizia que a gente se protegia contra os efeitos de distorção da ideologia, fortalecendo a teoria. Isso é muito importante. Exemplo que a gente vê agora, a questão da hidroxicloroquina, né? Claramente é uma distorção ideológica, mas se a gente se mune da teoria e da ciência, né? Esse argumento ele se esvazia, ele cai, entendeu? Porque ele é pura ideia. Essa coisa da ideia é isso, entendeu? Ele é pura doxa, né? Então a gente tem doxa é a ideia do senso comum, é uma ideia que não está baseada em ciência. E a episteme é uma ideia baseada, produzida com método científico, método de raciocínio lógico, né? Então, é muito importante a gente tentar fazer essas análises.
E eu concordo com a Nay, né? É lamentável que não, enfim, numa aula de história, como é que você vai abandonar essa perspectiva? É impossível, né? Mas também, por exemplo, se você tem, como eu tive como aluna durante a ditadura militar, as minhas aulas eram muito ideológicas, né? Então, o que acontece? As minhas exatamente nem tanto. No primário, sim, né? Mas depois eu fui para uma escola muito progressista, muito legal, que foi a aplicação da UERJ. Me orgulho muito de ter estudado lá, foi uma sorte. Mas tive alguns professores bem conservadores também e apoiadores do regime, por exemplo, né, do golpe militar. Esses professores, para eles, os militares eram heróis, né? Então, simplesmente você chamar o golpe militar de golpe ou de revolução já é um viés ideológico. Finalmente, foi uma revolução ou foi um golpe? Depende do ponto de vista, né? O ideal é a gente assumir uma crítica dialética, como propôs o Hegel, né? O que é uma crítica dialética? Que vê por um lado isso, por outro aquilo. O Leandro Conder, que foi meu professor, eu tive a sorte de ter aula com ele muitos anos na PUC, né, na pós-graduação de educação. Ele conta que ele foi preso uma vez, quer dizer, foi preso não, na ditadura militar, ele foi convidado para dar aula na escola superior. E na escola maior, né, que chama, como é que chama? Dos militares, não me lembro como é que chama. E aí ele foi lá e tinham pedido para ele, solicitado a ele, que desse um curso de ideologia. E ele ficou muito assustado, né? Foi lá e tal, e um coronel recebeu ele com outro soldado, sei lá o quê, não sei como é que são as patentes, né? E aí ele falou assim, vai dar aula de quê? Me chamaram aqui para dar aula de ideologia. Não, de dialética. De dialética? Mas o que é dialética? Aí um soldado raso assim, falou assim, não, eu sei o que é dialética. E aí o Leandro Conder ficou espantadíssimo, né? E ficou muito curioso para saber o que o soldado, qual era a opinião do soldado sobre dialética. E aí ele disse assim, então fala o que é. Ele disse, olha, isso aí é uma coisa que os comunas inventaram para dizer que uma coisa é e não é e não é. E ele dava sempre esse exemplo, que é muito bom, né? De alguma forma é isso, é bom a gente pensar, né? A gente poder, por exemplo, apesar de fazer milhões de críticas muito fundamentadas ao Bolsonaro, é interessante a gente ter a disposição crítica de reconhecer uma ou outra coisa que foram positivas, né? E, da mesma forma, a gente poder reconhecer coisas negativas no governo do PT, por exemplo, também, né? Então, nada é 100%. Isso, quando começa a ficar 100%, quando começa a ficar fla-flu, entendeu? Aí a gente certamente está recaindo para essa perspectiva enviesada de distorção da realidade que é ideológica, né? Então, às vezes, existe isso sim, né? Existem temas que acabam sendo proibidos, que não são... Imagina você estudar numa escola que só se fala enfim, que o golpe militar foi uma revolução para salvar o Brasil do comunismo, que os comunistas comiam criancinhas. São distorções ideológicas, né? Agora, outro exemplo de distorção ideológica, você dizer que o PT salvou o Brasil, que o Partido dos Trabalhadores que a Dilma sofreu um golpe porque ela era ótima para os trabalhadores, também não, entendeu? Então, é importante a gente, essa coisa do senso crítico, é importante a gente formar o senso crítico para além disso, né? Dentro dessa perspectiva dialética, né? Ver, olha, por um lado, isso, até na hora de vocês construírem o texto de vocês, né? A gente ser capaz de usar essas ferramentas linguísticas, sabe? Por um lado isso, mas por outro aquilo outro, né?
apesar de ter sido um governo muito progressista, também teve muita continuidade, como a gente viu no texto do Nicholas Davis, por exemplo, né, falando sobre o Bolsonaro. Meu amor, você acende a luz, por favor? Então, eu acho que isso é importante. Agora, essa escola sem partido, ela realmente ela é contra quais ideologias? Isso aqui é importante, né? Ela não é contra a ideologia burguesa, a ideologia religiosa, cristã, isso aí ela é a favor, isso tudo pode, né? Então, as escolas são laicas, mas a gente tem uma quantidade enorme de escolas públicas que têm crucifixo, que tem marcas de uma igreja, que é uma das. Não pode, então não pode nem para um lado nem para o outro, né? Então, mas na verdade essa escola é uma escola sem esses ideais socialistas ou comunistas ou coisa que o valha, né? Porque para eles também tudo é comunismo, né? Então, é um negócio assustador. Mas isso está um pouquinho abandonado, mas houve muita gente, porque essa lei, né, ela permite que os professores sejam denunciados se eles incorrem nessa falta, né, de marcar a sua aula com algum viés ideológico, né? Então, por exemplo, a questão de gênero, né, que aí é toda uma discussão, né? Então, eles venderam a ideia de que os petistas queriam fazer cartilha para tornar as pessoas, sexualizar as crianças desde cedo, que absolutamente não é verdade, né? Então, houve muita distorção ideológica para o lado da direita também, né? Deixa eu ver o que mais. Professora, Fala. tá desatualizado essa parte aí. Eu acabei de olhar aqui. Aí eu Tá. te envio, se você puder abrir rapidinho, Tá. o PPT certo. Você Porque mandou por onde? pelo e-mail. Tá. Deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho. Mandou por e-mail? Não recebi, não. Sim, acabei de mandar. Ah, peraí. E-mail. Ah, já recebi. Deixa eu apagar agora aqui. Meu computador tá esquisitinho, tá querendo parar de funcionar. Mas não é o Word. PowerPoint, professora. Pois é. Ah, consegui abrir agora. Peraí. Agora eu tenho que voltar aqui e apresentar de novo. Pronto, a gente no último, né? Da BNCC. Gente, isso aqui é tema. É esse aqui, não é? Não, professora, esse aí é o antigo ainda. Ai, meu Deus. Peraí. Mas vai falando enquanto eu tento achar aqui, tá? É porque nesse daí eu tinha colocado só um lado, né? Só a parte crítica, só os críticos. E no outro eu pedi argumentos tanto favoráveis quanto críticos à parte.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá, achei. Que engraçado, que bagunça que eu fiz aqui. Tá, vou abrir assim. Pois é, isso é um exercício interessante da gente fazer, porque se a gente critica alguma coisa em bloco, nunca é assim, sabe? Nunca, nunca, nunca é. E aí a gente enfraquece o nosso argumento. Olha, escola sem partido. Aí depois Esse aí. Ui, pronto. Alguém entendeu alguma coisa daqui? Quer comentar? Vocês chegaram a assistir as aulas, a atividade do professor Cláudio na semana acadêmica, na semana do IEAR, e o debate que teve à mesa de noite? Vocês chegaram a assistir, gente? Não? Eu mandei o link para vocês. Acho que era bem legal vocês tentarem assistir depois, porque foi muito bacana, né? Tem um monte de argumento, tem algumas coisas que a gente não... Mas está lá, Gilson, depois se você conseguir, tá? Assim. Não tá aparecendo, não. Ah. Agora. Agora vai. Agora foi. Sim. Pronto. Eu acho, né, que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa numa base nacional, né, é a gente pensar no Sistema Nacional de Educação, né? Então, assim, tanto é que a Anfop, ela defende uma base comum, né? Não nos moldes que essa reforma foi feita, mas você defender uma base comum é uma coisa muito importante para a gente formar um Sistema Nacional de Educação. Isso aí é importante ficar claro para todo mundo. Fala, Nai. Sim, até na mesa do Cláudio, né, ele estava conversando com a gente que essa base ela já teve 3 versões. E que as 2 primeiras versões são bem diferentes da terceira, que foi homologada. E essas primeiras versões, elas tinham outro... Não tinha questão das competências, era uma outra visão que tinha em relação à base. E talvez tivesse mais atrelada a isso que você está falando. Uhum. Sim. Agora, a principal crítica fica em torno desse vocabulário, não é, Nai? Sim, sim, tem muito essa questão do vocabulário. E eu até acho que a gente pode sempre ir por um lado de que tudo tem mais de um significado, né? Que a gente pode fazer o nosso próprio significado, vamos colocar assim. Mas quando a gente está falando de uma base nacional, é muito mais importante que as pessoas que escolheram essas palavras, sabe? Como que foi escolhida essas Não é palavras? gratuita, né, a escolha, né? Exatamente. Uhum. Agora, você sabe de uma coisa que eu fiquei pensando, Nai, depois? Aquela professora Lisete, né, ela comenta assim, é muito preocupante porque se você lê a Base Nacional Curricular, a Base Nacional Comum Curricular, é muito provável que você não veja problema nenhum, né? A diferença entre fiquei em dúvida, Gilson está em dúvida das 3. Então, assim, uma questão seria, Gilson, que a terceira ela estaria mais, teria adotado um vocabulário, uma linguagem, né, ligada a essa coisa de qualidade total, de empresarial, né? Essa ideia de competência, de ter uma resposta com pouco investimento, um pouco essa coisa são as críticas que eu vejo. Eu não conheço muito esse tema, na verdade. A Nai conhece mais do que eu. Agora, uma coisa que me chamou a atenção... Fala, Nai.
Eles usam muito a questão do saber fazer, né? Como uma questão de performatividade, de você aprender a performar certas habilidades dentro da escola. Porque a escola, ela existe para você sair de lá sabendo fazer. E tem muitas críticas sobre o que é esse saber fazer. O que seria esse saber fazer? Porque fica muito vago dessa forma, acredito, né? Ou então muito específico. Fica muito vago para algumas coisas e muito específico para outras. No aprendizado, né? Que é uma coisa tão complexa e tão que enquadra tantas coisas diferentes. E aí que entra aquela questão do reducionismo, né? Que eu tinha falado no vídeo. De você tentar simplificar, flexibilizar uma coisa que é muito mais complexa, que é a construção curricular. E aí, entrando naquela questão também de não de falar contra uma base, né? Mas da forma como essa base foi construída nesse viés das competências e das habilidades, de focar muito nisso, nessa questão. Que eu acho que uma base comum também, se ela fosse feita de uma outra maneira, tem essa questão da equidade, né? Que a Guiomar coloca ali, que no nivelamento, né, de ficar uma coisa mais igualitária entre a escola pública e a escola privada, que a gente não tem hoje, que é muito desigual. E eu acho que a maior força da base é essa, né? Tanto é que é o que eles mais comentam a favor é essa questão da equidade. Só que não é só uma base, não é só um currículo que vai trazer essa equidade. Com certeza. Como a gente está vendo aqui nesse curso, desde o princípio, né? Se não tiver financiamento com esses cortes todos, não tem a menor condição, por exemplo, né? É o principal. É o principal. Então, como é que os professores vão cumprir essa base? Eles não vão cumprir igualmente, né? As escolas públicas vão cumprir muito pior e a gente vai continuar com dualismo, né? É muito, muito complicado mesmo. Então, isso eu acho um argumento interessante, né? Você achar que, de alguma forma, a solução está aí, né? Então, e nunca, os governos nunca trabalham o principal para resolver a desigualdade, que é a questão de investimento para a educação, né? Então, melhores condições dos trabalhadores, dos professores, melhores salários, um piso salarial digno, né? Uma carreira, um plano de carreira digno, que ele possa ir crescendo e melhorando, né? Sendo incentivado a desenvolver a sua carreira, a sua formação continuada. Se nada disso acontece, né? Na verdade, eu acho que acaba acontecendo o seguinte: isso aí vai acabar virando letra morta, né? Isso aí no caso, seria letra morta, Cauã, né? Porque os professores nem vão ler, nem vão ter conhecimento nas escolas públicas. Porque é isso, você vê o cenário que a Lília apresentou aqui para a gente, da escola que não tem professor, que não tem aluno, que não tem luz, que ninguém vai na escola, todo mundo super desanimado, né? Vocês têm que assistir, gente, não sei se vocês já viram, eu botei naquela playlist do que eu chamei Cineclube da Educação Pública, né? Da educação brasileira, tem um filme, não sei se vocês viram, um documentário que é muito legal, que se chama Para o Dia Nascer Feliz. Vocês assistiram esse vídeo? Esse filme? É um documentário? Se não assistirem, gente, assistam. Ele está todinho no YouTube. Eu já botei o link nessa playlist. É facílimo de entrar. Vai no canal e entra lá. Esse filme é muito bacana porque ele mostra, acho que são 4 escolas de ensino médio diferentes no Brasil. Uma de super elite em São Paulo, outra no Nordeste, outra no interior do Rio. E aí a gente vai vendo as diferenças de perspectiva. Eu acho bárbaro esse filme para discutir a base curricular comum, para discutir a reforma do ensino médio, entendeu? Para discutir essa coisa toda do dualismo. Eu acho esse filme fantástico para a gente discutir isso tudo, né? E aí, gente, mais nenhuma dúvida?
Então, vamos ficando por aqui, que eu tenho compromisso às 6, gente. Gente, Nayane, assiste o vídeo sobre a BNC Formação. Tá lá no canal do IAR no YouTube. Eu acho que a mesa do Cláudio não foi para lá, infelizmente. não. Não foi. Mas a mesa da noite sobre BNC Formação tá lá pra gente assistir. É muito bom a gente se informar sobre Sim, muito atual, né? A gente vai viver isso na escola. vai viver isso na escola direto, né? E vamos ver o que vai vir para frente aí. Então tá, gente. Olha, Nay, muito obrigada pela sua aula. Foi muito legal a preparação do vídeo, do PowerPoint, tudo. Espero que vocês assistam. Quem não assistiu o PowerPoint, o vídeo da Nay, que a Nay preparou com todo carinho para vocês, tá? Assistam. Tem esse material. Vou mandar também o PowerPoint dela. Tem o texto, tem tudo para vocês responderem a questão direitinho. Tá bom, gente? Então, um beijo, até semana que vem. Semana que vem vai ser ótimo, que a gente vai falar do Bolsonaro, né? E aí a gente termina com os cortes do Bolsonaro para a educação e os impactos das reformas do Bolsonaro. Tá bom, gente? Beijinhos, então. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Professor, qual é a questão? A questão é sobre o ensino médio. Agora eu já não me lembro mais exatamente. Lembra, Nay? Está postado em algum lugar? Está lá nas atividades, alguma coisa? Está nas atividades. Todas as questões estão lá. Tá? Então, a questão acho que é os impactos da reforma do ensino médio do Temer para a formação média. Eu acho que é isso. Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que eu formulei aqui. Não, tudo bem, eu posso ver lá depois. Se está lá, eu vejo lá. Tá, não, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Olha, quais os impactos da reforma implementada no governo Temer para o ensino médio? Ou seja, dizer o que muda no ensino médio, né? O que muda e mais ou menos quais seriam as consequências, quais são as críticas que se faz, né? Quais foram as motivações também. Então, tudo isso tem na aula de hoje e nos textos que a gente separou. Tá bom? Beleza, então. Muito obrigado. Eu vou assistir depois o vídeo. Obrigado, professora. Obrigado, Nay. Tchau, tchau. Força, um beijinho. Obrigadão, Nay. Parabéns. Obrigada. Beijo, Yasmin. Tchau.